Senhor, nós aqui estamos na Tua casa, somente com o desejo de Te amar, de Te louvar e de Te adorar, Senhor. Não há outro Deus adorado aqui a não ser Você, Jesus. Por isso, reina sobre nós, reina sobre as nossas vontades, Pai. Reina sobre o nosso eu. Que nessa noite o Teu Espírito Santo continue tendo a liberdade neste lugar, Pai. Porque tudo é para Ti, Jesus. Tudo é para Ti, meu Rei. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Diga isso. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Diga, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Inundados por Tua glória, Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, querido, com todo o seu amor. Glória a Deus. Querido, não coloque a sua expectativa em mim, amém? Mas na palavra que o Senhor tem aos nossos corações nessa noite. Ontem eu estava terminando o estudo e eu perguntei para o Jerônimo, pastor, quantas páginas dá os seus esboços, normalmente? Ah, ele falou de 5 a 6. Eu falei, meu Deus, a minha deu 10. Se ele prega de 40 minutos a 1 hora, vocês estão enrolados comigo, hein? Brincadeira, irmãos, eu fiz um resumo e vou tentar passar aquilo que o Senhor falou ao meu coração, amém? Abra tua Bíblia comigo no livro de Tiago, no verso 5. Tiago, capítulo 5, o verso 7. Aleluia, Jesus. Amém? Só porque não é o pastor, não tem água aqui para mim, né? Tô brincando. Glória a Deus. Tiago capítulo 5, a partir do versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Obrigada, vaso. Pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor com um exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Amém? Somente até aqui. E eu acho incrível, irmãos, como que a palavra do Senhor, ela nos dá tudo. Desde as pequenas coisas, desde os pequenos conselhos, desde a matemática básica, da biologia, de tudo que imaginarmos, a palavra do Senhor dá.
E aqui não é diferente. E durante essa semana eu ministrando a palavra do Senhor no meu coração, duas palavras ficaram na minha mente, que era a perseverança e a esperança. E eu fui procurar no dicionário o que significa paciência. E apareceu para mim as características de uma pessoa paciente. Eu vou ler aqui para vocês. Quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. Que o Senhor me ensine a ser paciente. Virtude que me faz suportar algo sem perder a calma. Que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza ou uma ação maldosa. Faculdade de não desistir facilmente. Perseverança, constância. E eu fiquei, Senhor, e essas duas palavras ficou na minha cabeça. E um dos significados de paciência é perseverança. Porque uma coisa está ligada com a outra. E como diz o versículo que nós lemos, paciência é um tempo onde devemos fortalecer o nosso coração, querido. Porque todos nós sabemos que não é fácil esperar. Que não é fácil entendermos esse tempo. E como nós lemos aqui também, fortaleçam o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E eu e a Deise estamos fazendo um curso, e um livro que o professor ia falar, professor com pastor, ele é os dois. Ele orientou que nós lêssemos, se chama Movido pela Eternidade. Você que tem esse desejo no teu coração de conhecer um pouco mais sobre céu e inferno, você deve ler esse livro, querida. E eu acredito que assim como no meu coração, no coração da Deise, esse livro tem corroído o meu coração, querido. E eu não terminei de ler ele ainda, mas saber esses detalhes é uma coisa básica que todo cristão deve saber. E muitas vezes não é pregado, nós não estudamos, nós não ensinamos sobre o céu e o inferno. E é o beabá do evangelho, querido. Se nós não sabemos de onde viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo? E quando eu li esse versículo procurando sobre paciência e perseverança, e diz, fortaleçam o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E quando eu ouço essas palavras, querido, meu coração ele enche de temor, ele enche de... Eu não sei nem explicar as palavras para você, porque vem milhões de coisas na minha cabeça, sabe? Coisas que nós precisamos consertar, coisas que nós precisamos arrumar, tanto na nossa vida espiritual como aqui na igreja. Sabe, o Senhor tem nos cobrado tantas coisas. O ministério de mulheres está parado, o ministério das crianças, o ministério dos obreiros, o ministério de arrumação da casa do Senhor. São tantas coisas, querido. O ministério de louvor. E eu orando ao Senhor durante essa semana, eu falei, meu Deus, é tanta coisa. E infelizmente eu não dou conta sozinha, nenhum pastor. E os irmãos podem achar que não, mas nós nos cobramos muito por isso, querido. E isso é o que se trata de unidade. É por isso que se trata de unidade. Se nós entendemos que se o meu ministério flui, o do meu irmão flui, a igreja flui. Não se trata de mim, querido. Não se trata de você. Se trata de nós. Se trata de nós como uma igreja unida, uma igreja que o Senhor precisa lapidar. E não ache você que é fácil, porque não é, nós sabemos que não é. E se você, é uma palavra que sempre me foi pregada durante a minha vida, querida. Beatriz, se você não fazer, a obra do Senhor não vai parar em você. A obra de Deus não vai parar porque eu não estou fazendo, querido. Se eu parar, o Senhor vai colocar outra pessoa no meu lugar. Tem um louvor que é cantado durante muitos anos e um pastor amigo meu disse, nós não devemos julgar porque foi uma inspiração talvez de Deus para essa pessoa, amém? Mas o louvor diz assim, talvez os irmãos conheçam, quem tem promessa de Deus, não morre não, morre sim. Não cumpre você aquilo que o Senhor disse para você fazer. Aí ó, a base já pegou. Quem tem promessa de Deus
não morrerá. Não se coloque na brecha para você ver se você não morre, querido. Sabe, é coisas muito sérias. São coisas muito sérias e que nós estamos deixando passar como, sabe? Não fiz, tá bom, outro vai fazer. Não existe uma pessoa mais importante aqui na igreja. Não sou eu, não é o pastor. Existe Jesus Cristo. E Ele é o Deus do nosso coração. Mas sabe, Jesus é tão incrível. Quando eu estava meditando sobre isso, Ele me fez lembrar sobre um quebra-cabeça. Acredito que todos aqui já brincaram ou já montaram. E não adianta, querido. Você pode montar o quebra-cabeça inteiro. Se faltar uma pecinha, vai ficar incompleto. Esses dias nós fomos numa casa de uns amigos nossos e eles estavam com a mesa repleta de peças. O quebra-cabeça era enorme. E a gente estava indo embora e eu fui lá querendo encaixar, procurar. A gente fica agoniada, né? Querendo montar, querendo ver o final. E é assim na igreja, nós somos assim. Você é uma peça importante. E sem você, a coisa não flui, querido. Mas é uma peça ligada na outra. Você pode ver que as peças do quebra-cabeça, elas não são todas iguais. Porque somente assim elas encaixam. É algo sobrenatural, sabe? O que Deus tem a revelar sobre nós. Eu preciso de você, você precisa de mim. Juntos nós vamos cumprir o que o Senhor tem para nós. Não, eu não vou cumprir sozinha. Você não vai cumprir sozinho. Nós vamos cumprir juntos, alinhados àquilo que o Senhor tem para nós, querido. E sobre essa aflição que está no meu coração esses últimos dias, eu pensando com o Senhor, eu falei, Deus, tem que ter alguma coisa que eu preciso me dedicar, ou achar uma pessoa que se dedique mais, sabe, com todas as forças. E essa coisa, querida, é o ministério infantil. É algo muito forte que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Se eu não fizer, eu preciso achar alguém que se dedique com toda a força. O ministério das crianças, querido, eles têm que estar fluindo aqui como um rio. É algo muito sério e que muitos talvez achem que descer com as crianças é só descer para elas brincarem, para elas não atrapalharem o culto, mas não é isso. Nós precisamos preparar os nossos soldados. E quando eu lembro de criança, hoje o Noah não veio, mas Noah é uma criança muito especial, queridos. Eu sei que todo pai diz isso, toda mãe diz isso, mas eu falo isso com a minha boca cheia. Porque desde que eu estava grávida, uma pessoa mandou mensagem no Facebook do Jerônimo, a gente nem conhece, não sabia se era menino ou menina. Falou assim, é um menino e ele vai ter uma inteligência acima do normal. Foi assim, né? Não conheço essa mulher. Depois o Ricardo também falou que ia ser um menino, eu lembro, que ia ser um menino muito especial. E faz uns 2 meses, não, 1 mês mais ou menos, eu estava orando, estava sozinha em casa, ele estava dormindo. E eu estava no quarto dele, a gente tem o costume de orar no quarto dele, como ele dorme com a gente, lá se tornou o nosso quarto de oração. E eu estava orando com um louvor do lado. Aí, ele sempre, irmãos, quando ele acorda, ele me chama ou chora e eu vou até ele. Só que nesse dia ele não chorou, não me chamou e eu estava orando. Eu só vi quando ele chegou do meu lado, eu estava ajoelhada na cama e ele fez exatamente o que eu estava fazendo. Ele abaixou a cabecinha e fez... Eu falei, meu Deus, já posso ensinar ele a orar. Que incrível, eu achei incrível aquilo, porque eu não precisei levar ele, sabe? Eu falei, agora a gente vai começar a ensinar ele a orar, porque é isso, os filhos veem o que os pais estão fazendo e imitam. E ele é muito precioso. Esses dias, essa semana, nós estávamos na cama e ele começou a olhar para o teto assim, eu e o Jerônimo fala que ele vê anjo, a gente tem certeza disso. E ele ficou fixo com o olho assim no canto do quarto, a gente papeando. E ele ficou pipiu, não foi, amor? Pipiu, eu falei, meu Deus, ele está vendo um anjo. Acredite no seu filho, querido, mais do que todos. Acredite mais do que todo mundo. Porque o Senhor escolheu você, amém? E voltando aqui, já a gente começa a falar dos nossos filhos e a gente se perde um pouco. Mas sobre essa pressa... E eu estava falando sobre nós nos dedicarmos ao ministério infantil, querido. Nós precisamos preparar os nossos soldados.
Nós precisamos preparar eles. Eu preciso ensinar para o Noah que quando ele estiver numa idade, a psicologia diz que entre 7 anos, alguns antes, outros depois, entre 10 anos, é que a criança tem uma consciência do que é certo e do que é errado. E eu preciso ensinar para ele que se ele estiver mentindo, ele está pecando. Que se ele roubar alguma coisa da casa de alguém e pegar, ele está pecando. Que se ele desobedecer, ele está pecando. E que se ele está pecando, ele vai para o inferno. Nossa, falando isso no culto de domingo. Até quando, querido, nós vamos tapar o sol com a peneira? Até quando nós vamos querer, adentrar na casa do Senhor só para ouvir palavras que encham o nosso ego? Nós estamos aqui numa peleja, querido. Nós estamos aqui numa guerra. Existe uma guerra sendo travada e nós carregamos a verdade do Evangelho. Existem pessoas, querido, que estão necessitadas dessa verdade. Até quando nós vamos ficar esperando? Até quando nós vamos aceitar isso, querido? Até quando? Jesus, já me perdi, pastor. Mas amém. Você precisa orientar o seu filho. Você precisa dizer para ele, você precisa ensinar os caminhos do Senhor. Você precisa falar, filho, existe um inferno eterno. Leia a Bíblia, querido. Abra a tua Bíblia, vai ler a Bíblia. Imagina você queimando durante a eternidade. Imagina você tentando fugir dessa dor para sempre. Um machucadinho que a gente faz, às vezes queima. Aquilo incomoda a gente o dia inteiro, não é? Imagina você ser queimado durante o resto da sua vida. Meu Deus. Nós precisamos acordar, igreja. Existem pessoas morrendo do seu lado. E você não está percebendo. Pode ser seu filho, seu cônjuge, o irmão da igreja que está aí do seu lado. Enquanto nós, imaturamente, estamos apenas preocupados com as nossas dores, com os nossos problemas, e só conseguimos enxergar nós, querido, carregamos uma verdade que vai além de tudo aquilo que o mundo prega. E nós estamos guardando isso para nós. Aconteceu algo comigo há uns dias atrás. E vocês não têm noção do que foi ouvir para mim aquilo. Imagina você, uma pessoa que, pelo que você vê, é uma pessoa aparentemente que é firme na igreja, participa dos ministérios. Sabe, uma pessoa que está bem, sorrindo, cantando. A pessoa falou para mim que parou o carro numa estrada, desceu do carro, irmãos, e quase entrou na frente de um caminhão. Eu não sei o que seria para mim carregar isso pro resto da minha vida. Uma pessoa que estava bem ia se matar. Vocês têm ideia do que é ouvir isso, querido? E muitas vezes nós preocupados com as nossas dores, só com as nossas dores, só com os nossos problemas. Abra sua Bíblia comigo. Olha, meu Deus, saiu do versículo aqui também. Eu acho que é 2 Timóteo 2. A gente copia e cola e some aqui no esboço. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Nos ajuda, Pai. Amém. Eu anotei aqui, mas eu não tenho certeza. 2 Timóteo 2, 4. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando. Nosso espírito
o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que nós sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não estamos prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que se pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Glória a Deus por isso, querido. Nós não ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo se desgaste. O nosso espírito, ele se renova dia após dia. Era esse mesmo versículo? Era 2 Timóteo? Não? Depois eu falo para os irmãos então onde que era. Era em Coríntios. Perdão, irmãos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós começamos a procurar um culpado para a situação espiritual que nós estamos vivendo. É ou não é assim? Comigo é assim, eu acredito que com você é assim. E nós somos os últimos que tá na nossa lista, né? O primeiro é o pastor, coitado. E eu não posso nem culpar o pastor, porque eu sei que ele não é culpado. E ontem, antes de eu dormir, o esboço já estava pronto. E o Espírito Santo me incomodando sobre algumas coisas que Satanás começa a jogar na nossa mente. Então eu comecei a anotar. Foram 2 coisas que Deus falou comigo, querido. Ele começa a jogar setas na sua mente. Você vai entender minha letra aqui, Jesus. Quando você está congregando, a primeira coisa, ele lança pensamentos de que este não é o seu lugar. Te faz sentir deslocado e distante dos demais irmãos. Ele faz você enxergar o seu irmão, o seu pastor, como alguém falho que ele realmente é. Não estou negando isso aqui. Mas ele te faz ver que isso é algo ruim. E que você tem que ir embora. Olha como Satanás age, querido. Ele não precisa te tirar da igreja. Se nós entendemos que não se trata de mudar de igreja, se trata de mudar o nosso caráter, se trata de nós deixarmos Deus mudar o nosso caráter. Porque Satanás não precisa que você se desvie. Ele pode ficar fazendo você pular de igreja em igreja. Olha o que a palavra... E não sou eu que estou dizendo isso não, querido. Olha o que a palavra do Senhor diz. Agora sim é 2 Timóteo. Abra comigo, eu não anotei aqui. 2 Timóteo 2,4. Glória a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz, querido. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 3, desculpa. Pois haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a verdade, a sã doutrina, a minha Bíblia diz aqui. Pelo contrário, elas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão as suas próprias ideias desorientadas. É a palavra do Senhor que está dizendo, querido. Ele não precisa te tirar daqui, apenas, Satanás. Sabe o que ele quer fazer? Que os crentes fiquem pulando de igreja em igreja, não fincando raízes no Evangelho e não em placa denominacional. É isso que Satanás quer, querido. Talvez você adentrou aqui hoje dizendo: eu vou falar para o pastor que hoje é o último dia, eu não quero mais. Eu não vou me desviar, vou procurar outra igreja, mas não dá mais para continuar da forma que está.
E o Senhor me incomodou muito durante essa madrugada sobre essas duas coisas que Satanás faz, querido. Lança pensamentos de que este não é o seu lugar e te faz sentir deslocado, distante dos demais irmãos. É algo muito sério. Satanás não brinca não, querido. Ele age nas nossas mentes se nós dermos liberdade para ele. E muitas vezes nós não damos liberdade, mas ele lança setas, coisas que vai nos corroendo. E é por isso que nós temos que nos levantar e falar: não, Senhor, este é o lugar a qual eu pertenço. É por É nestas peças que eu preciso me encaixar. E durante o dia de hoje, querida, eu falei: Senhor, mas existem algumas peças que estão faltando. O Senhor disse para mim que essas peças vão chegar, escute, querido, e outras vão voltar. Eu não sei o trabalhar do Senhor, querido, mas eu creio que Ele é fiel e poderoso para cumprir todas as coisas, mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Preciso apressar aqui. Glória a Deus. Já foi 20 minutos. E sobre paciência e perseverança, que foi as duas palavras que focou meu coração essa semana, querido. Eu estudei muito sobre uma pessoa na Bíblia, Davi. Uma pessoa, alguém que me identifico muito. Amém? E a maioria, quase todo mundo conhece a história de Davi. Mas nós achamos que Davi foi aquele menino que foi ungido rei quando era jovem, depois virou rei, aí pecou, construiu uma tenda, derrubou o gigante no começo, antes, né? Pulei. E achamos que é só isso, mas a vida de Davi, querido, foi muita luta, muita perseguição. Ele teve que ter muita perseverança, ele teve que ser muito paciente. Quando Samuel foi ungir ele a rei, lá em 1 Samuel 16, Deus manda o profeta Samuel até a casa de Jessé, pai de Davi, e manda que ele escolha, que ele vá até lá, que o Senhor ia dizer quem ele deveria ungir. Então Jessé tinha 8 filhos. O primeiro filho que entra, Eliabe. Não lembra, pastor? Era o filho mais velho. Então o profeta Samuel já fala: é esse. Ele tinha a aparência do rei Saul, que era um homem alto, bonito, tipo meu marido assim, eu acho. Um homem de guerra. E o Senhor fala para Samuel: não olha para a aparência, que não é esse não. Então vai entrando um atrás do outro, Eliabe, Abinadab, não vou lembrar o nome de todos. E o profeta Samuel fica: meu Deus, não é esse. Eu imaginando, tá, irmãos? É bom quando você lê a palavra do Senhor, você vê que você já conhece a história, mas você quer ler tudo para você entender os detalhes. Comigo é assim, acredito que com você também. Então Samuel pergunta: você não tem mais filho, não? Aí Jessé fala: eu tenho mais um, mais novo, que está cuidando das ovelhas. E os irmãos já sabem, né? Ele manda chamar Davi, e ele unge Davi. E eu não quero me prender nesses detalhes, porque são muitas coisas. E existe uma coisa, querido, na vida de Davi, que me impressiona muito, que eu escrevi aqui. Davi já havia sido ungido a rei há algum tempo. E quando o rei Saul é tomado por espíritos maus vindo da parte de Deus, então um dos servos do rei lembra de Davi, porque o rei diz: me mande alguém que saiba tocar, para me acalmar, né? Então Davi é lembrado. E olha que interessante, irmãos. Sumiu o versículo aqui, Jesus. Mas estava escrito mais ou menos assim. Davi havia sido ungido rei, mas quando ele entra no palácio, a primeira vez, não foi para reinar, foi para servir. Foi para acalmar o rei. Quem não aprende a servir, não serve para reinar. Olha que frase de efeito.
Nós precisamos aprender a servir, porque no reino de Deus, querido, só há lugar para aqueles que aprendem a ser servos. Só aqueles que aprendem a pegar a bacia e sair lavando os pés dos irmãos. Nós somos chamados para servir. É para servir, querido, servir. Esse é o meu chamado, é o seu chamado. Não adianta você fugir disso. Eu não sei de qual forma você vai servir o seu irmão. Você vai servir de uma forma, eu talvez vou servir de outra, mas nós somos chamados para servir. E quando nós lembramos de serviço, nós lembramos de bênçãos, de coisas financeiras também, né? E eu já disse essa frase uma vez, irmãos, e o Senhor me pegou. Porque eu falei assim, um dia que o Senhor me abençoar, eu vou ajudar muita gente. Sabe o que nos falta, querido? O dia que Deus transformar o nosso coração, não nos falta dinheiro, não nos falta tempo. Escute isso, querido, porque é algo do Senhor para os nossos corações. Porque o seu pouco dinheiro junto com o meu dinheiro se torna muito. O seu pouco tempo dedicado com verdade, com sinceridade ao Senhor, se torna muito. Nós falamos assim, no dia que eu trabalhar menos eu vou orar mais. Não, querido. São todos os dias um pouco que você tiver, o pouco que você puder dar, mas dê com o teu coração. Não adianta você chegar aqui na hora da oferta e entregar a maior nota. A nossa maior nota é R$100, talvez você tenha 10 delas na sua carteira. Se o seu coração não for verdade. A palavra do Senhor diz que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Então, querido, não nos falta dinheiro, nos falta um coração de servo. Oh, Jesus, aleluia. E continuando na história, querido, no capítulo 17, essa história é contada lá em Samuel, 1 Samuel, um pouco em 2 Samuel também. No capítulo 17, Saul ordena a batalha, o rei Saul. Mas o interessante é que ele não estava preparado para aquela batalha. E nós sabemos que os 3 irmãos mais velhos de Davi vão para essa guerra. Eliabe, Abinadab e Samá. São os 3 irmãos mais velhos, eles vão para a guerra. Então o pai de Davi, Jessé, falou para ele, filho, vá lá e leve comida para os seus irmãos. Nós sabemos, eu vou pular, vou tentar ser mais rápido, irmãos. Então Davi vai até a guerra. Vai até aquele campo de guerra, desculpa. E quando ele chega, ele vê aquele alvoroço, os soldados todos amedrontados. E ele começa a perguntar um para o outro o que está acontecendo. E de repente Davi vê de longe Golias desafiando o povo de Deus, desafiando a Deus. E Davi começa ele começa a ficar nervoso e fala, o que está acontecendo aqui? Vocês vão permitir que este homem, que esse incircunciso, desafie o nome de Deus? Vocês vão permitir isso? Davi fica indignado com aquilo, irmãos. E engraçado, olha isso, que quando ele foi tocar harpa, lá no capítulo 16, um capítulo antes da Bíblia, o servo que falou para o rei Saul sobre Davi, ele falou que ele era um homem de guerra. Mas ele nunca tinha ido para uma guerra. Olha o que está escrito, 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Irmãos, você pode ser reconhecido pelo que você é na sua essência, independente se você sofreu ou não essa situação. Isso é maravilhoso, porque quem diz o que nós somos é Deus. Ele diz o que você é, Ele diz o que eu sou. Você não precisa ter passado pela guerra para mostrar que você é forte, porque quem nos faz fortes é Jesus. Ele já te fez forte. Jesus já te fez forte. E Deus usou aquele homem para dizer que Davi, ele era um homem de guerra sem ele ter ido para uma guerra. Ele era um moço, ele era um menino ainda. Glória a Deus.
O mais importante, querido, não é a posição que você ocupa, mas quem te escolheu para estar nessa posição. E sabe por que muitas vezes nossa vida na igreja fica sem sentido? Porque você ainda não encontrou o seu real... Qual palavra eu posso usar aqui? O seu real propósito. Por isso que muitas vezes nós ficamos perdidos, sabe, sem saber. Faça essa pergunta para você no dia de hoje. Para que Deus te chamou? E talvez você tenha vivido sonhos que não são de Deus para você, querido. E se você permitir hoje, diga ao Senhor: Pai, eu quero viver os teus sonhos. Se você quiser, querido. Porque eu tenho certeza que vão ser os melhores sonhos da tua vida. Quando você deixar os seus e viver os dele. Queridos, Davi sabia o porquê daquela unção, mesmo seus irmãos não sabendo ainda. E todo esse processo de paciência, de perseverança na vida dele demorou muitos anos. Ele foi muito perseguido pelo rei, durante muitos anos. Uma pesquisa que eu achei foi aproximadamente 30 anos, até ele se tornar rei. Às vezes a gente aprende que Davi foi o rei mais jovem, né? A gente acha que Samuel foi lá, ungiu ele e ele tomou o trono. Não foi bem assim não, irmãos. Saul perseguiu muito ele. E é tudo descrito na Bíblia, detalhado. Jonatas tentando ajudar ele. Jonatas, que era o melhor amigo dele, falando: não, ele não vai fazer isso com você. Mas Saul queria matar Davi de qualquer forma, a ponto de mandar ele para o povo filisteu. Ele mandou que Davi fosse lá e trouxesse 100 prepúcios. Davi foi e trouxe 200. Em toda a história da Bíblia, querido, Davi foi o rei que mais guerreou e trouxe vitória para o povo de Israel. E não adianta, querido, Saul tentou de todas as formas, mas ele não conseguiu. Quando Deus tem um propósito para mim e para a tua vida, querido, não adianta, se nós estamos alinhados, perseverantes, com paciência no Senhor, as coisas vão acontecer. Glória a Deus por isso. E no versículo 28, quando o irmão de Davi, o Eliabe, vê aquele alvoroço de Davi perguntando para um soldado e outro, ele chega até Davi e fala assim: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio aqui para ver a batalha. Eliabe não estava falando de Davi, irmãos. Eliabe estava falando dele mesmo. Olha o que eu escrevi aqui. Às vezes a gente escreve umas coisas e depois Deus ministra no nosso coração. Fala: será que fui eu mesmo que escrevi isso? Aprenda, se você ainda não foi, você será maltratado pelos seus. E isso é um processo de Deus para a tua vida. É incrível como Deus usa os nossos irmãos, os nossos parentes, as nossas ovelhas. Talvez não por maldade, mas nós somos maltratados por elas. E esse é um processo de Deus. E o irmão de Davi, Eliabe, não estava fazendo diferente, mas ele estava falando dele mesmo. E Davi, querido, significa querido. Mesmo que Eliabe disse que ele era presunçoso, o nome dele significa querido. Não se importe com esses nomes que dizem que você é. Se importe com o nome que Deus disse que você é. Se importe com o nome que Deus te chamou. Ai, pastora, mas Deus me chamou de quê? Eu não sei. Leia a Bíblia, Ele te chamou de filho amado, Ele te chamou de herança. Ele disse que o sangue dele vale, que você vale o sangue dele. Ele disse que você é amado. Não fique escutando os nomes que dizem ao contrário disso. Sabe por quê, querido? Deus conhece as intenções do nosso coração. Ele vai no mais profundo do nosso coração, no âmago do nosso coração. Ele é o único que tem essa capacidade de penetrar neste lugar, querido, até muitas vezes onde nós não conhecemos. Ele sabe, Ele conhece. Mesmo a tua boca dizendo eu amo e o teu coração dizendo eu odeio, o Senhor sabe. Mesmo a tua mente, a tua boca dizendo eu quero, mas a tua mente dizendo eu não quero, o Senhor sabe o que a tua mente está dizendo, querido. Ele vai nos lugares aonde talvez nem é conhecido por nós.
E Ele deseja tratar estes lugares, para que assim nós possamos dar frutos. Glória a Deus. Outra coisa interessante, irmãos, eu quero muito que os irmãos leiam depois essa história de Davi, porque eu não posso ficar falando aqui com detalhes. Mas quando Davi, ele vai até o rei Saul, quando ele decide que eu vou enfrentar esse gigante. Então ele vai até o rei Saul dizer que ele vai lutar contra o Golias. E ele começa a vender o peixe dele, né? Ele fala, porque eu já matei um leão, já matei um urso. Em todas as vezes que ele fala isso, querido, ele fala que foi Deus que o ajudou. Ele sempre deu a honra para Deus. Leia na sua casa, você vai ver que ele dá toda a honra, toda a glória para Deus. Que ele não fez aquilo sozinho. Ele não fez aquilo sozinho. Então ele fala, não, eu vou, pode deixar. Então o rei gostou daquilo, né? Porque o rei estava com medo. Vestiu Davi com as suas roupas, e os irmãos sabem que não serviu, eram muito pesadas. Não adianta nós queremos, querido, vestir roupas de outra pessoa, fazer o que outra pessoa está fazendo. Vista as roupas que o Senhor te deu. Então ele vai com toda a coragem que o Senhor diz que ele é. Sabe por quê, querido? Quando o profeta Samuel vai lá e unge ele, a palavra do Senhor diz que a presença do Senhor apoderou-se de Davi a partir daquele dia. Então eu creio que Davi ele já era uma bênção, mas ele foi alguém que foi transformado, mudado a partir daquela unção. Mesmo ele não sabendo talvez o que acarretaria tudo isso na vida dele. Então ele vai até o riacho, os irmãos sabem, ele vai e pega as 5 pedras, um cajado. E quando ele chega na frente de Golias, Golias esnoba ele e fala, você vem a mim com... Você acha que eu sou o cão? Você vem para mim com pedras e com pau? Querido, nós precisamos entender que essa foi uma estratégia que Deus deu para Davi. Aquele que coloca um sonho em você, Ele é fiel para cumprir. É Ele quem realiza. Por isso que eu disse antes, se você não está vivendo os sonhos de Deus, peça para Ele, Senhor, eu quero viver os seus sonhos. Porque se Ele colocou no teu coração, Ele vai realizar. Então Davi vai e pega aquelas 5 pedras. E nós sabemos, irmãos, que Davi não ia matar o gigante com uma pedra, com 100 que seja. Mas foi uma estratégia que Deus deu para ele. Uma pedra só era para Golias. Olha que interessante, irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos ele depois de mais velho, porque ele se torna chefe de guerra do exército, antes de ser rei. Nós vemos na história dele que ele matou mais 4 gigantes. Só uma pedra era para Golias. E a Bíblia ela é muito enfática em dizer, querido, 2 Samuel 21:15, você pode ler na sua Bíblia, na sua casa. Ela é muito enfática em dizer que um deles era irmão de Golias. Permita que Deus te faça enxergar além daquilo que você está vendo. Permita que Deus te prepare para batalhas que talvez venham. Sabe, você está lutando a batalha de hoje, mas você sabe que você se alimenta da palavra do Senhor, e você sabe que talvez amanhã, semana que vem, mês que vem vai vir outra batalha, mas você já está sendo forjado no Senhor, você já está sendo levado ao fogo, e o Senhor já está te dando estratégias. Então, ele se encontra com Golias, no versículo 45. No 44, Golias fala assim para ele, que vai dar a carne dele às aves do céu e aos animais do campo. Davi disse, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Olha o verso 47, irmãos, todos aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha é do Senhor, querido. Não tente lutar com as suas armas.
Nós temos perdido muitas guerras porque nós estamos travando ela pelo nosso nome, pela nossa força. Nós queremos defender quem somos, queremos defender o nosso nome, queremos defender a nossa família, e nós estamos perdendo essas lutas. Quando nós entramos na batalha, querido, para defender o nome de Cristo, nós vamos vencer. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está com você, querido. Maior é aquele que te chamou de filho, te chamou de herança, disse que você é capaz, que você vai conseguir, que você vai dar conta, que você vai conseguir vencer tudo isso que está atormentando a tua vida. E sabe por que muitas vezes nós abandonamos a fé? Porque nós não levamos desaforo para casa. Estamos sendo derrotados porque estamos preocupados com o nosso nome. Estamos sendo destruídos porque achamos que somos ou o que temos é maior do que qualquer coisa. Achamos que temos que zelar pelo nosso nome. Deixa eu te falar, irmão, Deus já zelou pelo teu nome. Defenda o nome de Deus. Lute as guerras dele. Eu já me vi enfraquecida muitas vezes, querido, porque eu quis zelar pelo meu nome, zelar pelo nome do meu marido, pelo nome da nossa igreja. Isso só me enfraqueceu. Posso dizer que eu sou prova viva disso. Sabe quando dizem que estamos juntos, pastor, até o fim? A gente já ouviu muito isso, irmãos. Nós sabemos que nós somos falhos. Estamos no processo. E eu glorifico a Deus porque vocês estão aqui. Nós acreditamos em vocês e vocês acreditam em nós. Eu creio nisso. E durante esses processos eu já me frustrei porque eu quis lutar com a minha força. Quis defender o meu nome, falar não, essa pessoa não pode sair daqui falando isso porque nós não somos isso. Nós damos a nossa vida, nós abandonamos os nossos sonhos, sabe, parecendo uma criança birrenta. Não, eu não aceito, Deus, eu não aceito que essa pessoa saia daqui falando dessa forma, porque eu não sou. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu poderia estar por aí ganhando dinheiro, cantando, o meu marido pregando, nós usurpando da noiva de Cristo, mas nós abrimos mão de tudo isso para pregar. Pessoas estão nos abandonando. Muitas vezes eu falei isso, querido. Muitas. Falei, Senhor, eu não aceito. E hoje aqui, um espírito de quebrantamento veio sobre a minha vida. Eu falei, Senhor, não nos deixe só. Não nos abandone, Pai. Mesmo que talvez o homem nos deixe, não se aparte de nós a tua presença. Nós somos falhos seres humanos, querido, mas nós precisamos de vocês como essa peça do quebra-cabeça. Nós precisamos de vocês com paciência, com perseverança, crendo até o fim, até a volta de Cristo. Nós precisamos alinhar o nosso coração. Jesus, o noivo, está à porta e a palavra do Senhor diz que Ele está batendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o noivo está dizendo à igreja. E Davi diz, toda a terra saberá que há Davi em Israel. Não, querido, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nós precisamos nos levantar com coragem, com intrepidez de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um povo que não tem medo da verdade que carrega. Um povo que não tem medo de olhar as pessoas do mundo e abraçá-las, independente de todo o caos que estamos vivendo. Nós precisamos nos levantar como esses filhos, como um povo que serve o Senhor dos exércitos. Meu Deus do céu, já é 8h27. Estou terminando, irmãos. Nós
precisamos nos levantar como aqueles que não aceitam mais as ofensas que o nome de Deus tem levado. Sabe por que o Senhor incomoda tanto o meu coração com as crianças, com os adolescentes? Porque, querido, existe uma igreja sendo pregada por aí de que a graça é suficiente, de que você pode pecar o quanto você quiser, que a graça já te remiu. Existe uma geração imatura sendo pregada para os nossos jovens, e nós sabemos que não é dessa forma. Eu não aceito que o meu filho ouça essas coisas. A palavra do Senhor diz, nós lemos: as pessoas não aguentarão mais ouvir a sã doutrina. Elas vão procurar um lugar aonde elas ouçam aquilo que alimenta o... Eu não fico expondo, não gosto de expor essas coisas, querido. E brigo com o Jerônimo quando ele faz. Mas é tanta pouca vergonha que nós vemos por aí que dá vontade de se esconder. Mas não, é isso que o Senhor quer mudar em nós. Nós não temos que ter vontade de se esconder quando nós vemos essas coisas em nome de Cristo. O que a palavra do Senhor diz é: Deus deu a graça através. Isso não é suficiente para te salvar. Você sabia que no céu vai ter galardões, querido? Isso é um assunto para nós falarmos outro dia. Mas eu quero, querido, ter galardão no céu. Não quero só ser salva, não. Estude sobre isso, você vai entender. Sabe, eu sei que no céu todo sentimento humano vai embora, vai sair. Sabe, essa vontade de querer ter o maior, de querer conquistar. Isso o Senhor vai arrancar tudo de nós. Nós seremos transformados. Mas vão existir lugares e lugares no céu. Daqueles que se arrependeram, passaram a vida inteira pecando, matando. Eu creio que o Senhor salva muita pessoa no leito de morte. Prisão perpétua. E daqueles que se dedicaram uma vida para Jesus. Os dois serão salvos, mas vão existir galardões. E, querido, lute pelo seu galardão. Lute por isso. Porque a vinda do Senhor está próxima. E existe uma igreja que precisa se preparar para isso. Existe uma igreja que precisa se levantar e falar: ei, o Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos orienta. Aqui está escrito as coisas. Aqui estão as nossas orientações. Querido, eu quero olhar para os jovens e dizer: ei, Jesus quer usar vocês. Jesus tem uma obra linda. Nós precisamos investir, querido, nas nossas crianças. Por isso eu peço para os irmãos, nos ajude. Esteja orando, esteja apoiando. Vamos fazer o nosso melhor. Você é uma peça, faça o seu melhor. Se levante do seu lugar. Fique de pé. Seja a peça adequada que o Senhor diz que você é, querido. Seja esse alguém que o Senhor já disse que você é. Se una a esse propósito e diga: Senhor, eis-me aqui nessa noite. Eis-nos aqui neste lugar, Senhor. Eu não quero mais aceitar perder vidas para Satanás. Eu não quero mais, Senhor, olhar e ver vidas sendo destruídas. Vendo vidas sendo tragadas pelo devorador. Vendo vidas sendo, querido, sendo matadas. Vendo pessoas morrendo, jovens na depressão. Querido, não devemos aceitar, temos que nos levantar como filhos. Temos que nos levantar como o exército de Deus. Temos que nos levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Não adianta mais você retroceder. Era melhor você não ter conhecido do que atrás. Escute isso. Aceitar e recuar. Por isso o Senhor nos dá mais uma chance no dia de hoje. Obrigado por isso, Senhor. Por nos orientar. Por nos
dar mais essa oportunidade, por nos dizer que nós somos capazes, sim. Você é capaz, querido. O Senhor disse que você é, então você é. Feche os seus olhos neste momento, Pai. Eu intercedo pela nossa igreja, por essas pessoas que estão aqui, por esses corações que estão aqui. Senhor, o nosso coração anseia pela Tua volta, o nosso coração anseia por Ti, pelo dia que te encontraremos, pelo dia que estaremos contigo. E é essa verdade que nós queremos pregar. Não queremos ficar enchendo os púlpitos com palavras que vão aumentar o ego das pessoas, mas queremos levar essa verdade. Esta aqui é a Tua igreja, Senhor. Nós somos a Tua igreja, Jesus. Por isso nós nos posicionamos a Ti nessa noite. Querido, eu sei que essa é uma palavra muito pesada, sabe? Primeiro é o meu coração, sabe? Uma palavra que te coloca no prumo. Pelo menos comigo foi assim. Coloque-se na posição. Cantarabassori, andarabaxeri, andarabassou. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Pode ser a última vez, querido. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Sim, Jesus. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se derrame nele. Se tiver que gritar, eu gritarei. Grite o nome dele. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Nós declaramos, Senhor. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Sim, Deus, é isso que nós queremos nessa noite. Talvez seja a nossa última vez, Senhor. Nós não sabemos o que nos pede, mas nós queremos entregar, querido. Se entregue, se derrame. Diga, Senhor, diga, eu quero. Uma chance igual a esta Talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em Tua, nem que seja a última vez. Diga com verdade. Se tiver que gritar, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que
Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar a minha carne. Não é que você consegue fazer tua. Sim, minha vida seja tua, Jesus. Seja tua vida, que a nossa vida venha fluir, querido, como um rio. Que a minha vida e a tua vida venha fluir. Não adianta você fugir, querido. Não adianta você se esconder. Talvez você consiga fugir por um tempo, se esconder desse propósito. Mas o Senhor usa outro caminho para te colocar de novo. Você só existe um. E talvez você tomou outros. Te coloca de novo no caminho. Uma vez o Senhor me disse que eu não iria cantar só, que eu iria pregar. Eu tinha 14 anos. Usou um missionário americano para falar isso, que nem me conhecia, nem tinha me visto cantar. E durante a minha vida toda eu falo, não, quando eu estou cantando eu estou pregando também, Jesus. E o Senhor, querido, quando o Senhor cobra, não queira ser cobrado pelo Senhor. Se coloque na posição. Em nome de Jesus, não fuja. Como nós cantamos, não é fácil matar a carne. Mas o Senhor nos ajuda. Ele não disse que nós não teríamos problemas, mas Ele disse que nos ajudaria e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não disse que você não vai sofrer. Ele disse que você vai sofrer, mas que Ele estaria com você. Por isso que essa canção seja a nossa canção todos os dias. Eu quero, Senhor, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer no teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tu. Diga que a minha vida, Senhor, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Em nome de Jesus, querido, receba essa palavra do Senhor. Aplauda o nome dEle com todo amor e gratidão. Aplauda Ele dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Obrigado, Jesus.